Olá, estamos aqui mais uma semana e hoje a terceira semana da nossa série Cordilheira do Evangelho. E hoje vamos falar sobre a montanha da espiritualidade. Bom, nós já passamos então pela montanha das características, semana passada a montanha das motivações e hoje, então, a montanha da espiritualidade. Então, o que acontece? Nós vamos falar no trecho de Mateus 6, de 5 a 34. Então, se você quiser ficar mais por dentro, eu não vou ler o texto todo, vou citar algumas partes somente. Se você quiser, pausa o vídeo, leia lá o trecho, né, e depois você continua daqui. Então, vamos para a montanha da espiritualidade. Jesus aqui ele está fazendo uma transição, então ele encerra a questão das motivações, o trabalhar no coração do ser humano, para então começar a trabalhar a questão espiritual, a questão da sua espiritualidade. E embora seja um momento de transição, ele ainda aplica algumas coisas aqui relacionadas à motivação, mas que também se relacionam com a espiritualidade, né? O que é interessante é que ele já começa aqui nessa parte falando sobre a oração. E que a oração não pode ser como a dos fariseus, dos doutores da lei, que ficam em pé nas sinagogas, né, para que as pessoas pudessem ficar vendo. Né? A ideia não é de algo superficial, mas que é levado por uma motivação tóxica, mas algo real, verdadeiro, algo que parte do coração, algo que é sincero. Então, o que Jesus ele propõe aqui é que nós possamos ter uma espiritualidade que está longe dos olhos das pessoas, né? Longe do que as pessoas vão achar, longe do que as pessoas vão pensar, longe de toda essa realidade. É interessante que Jesus diz assim: quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E aí ele dá uma sequência que, quando você for orar, quando você entrar no seu quarto, fechar a porta, que você não fique repetindo as coisas, né? Tem até, né, no meio evangélico, digamos assim, tem muitas pessoas que criticam uma outra religião, pois tem algumas orações prévias, algumas orações decoradas. Mas o que Jesus está aqui falando era que o povo, né, os gregos, que ainda em Israel você tinha muita mistura, os próprios romanos, eles eram politeístas, né? Então eles tinham vários deuses. O que eles faziam? Eles faziam orações ao Deus X, a mesma oração ao Deus Y, a mesma oração ao Deus Z, na expectativa de que de que um Deus fosse responder. Então o que Jesus está querendo nos mostrar aqui, que não é pelas repetições, e também não tem nada a ver com o que uma outra religião faz. Jesus não está interessado com esse tipo de coisa. Quando ele fala sobre oração, ele está falando sobre relacionamento. Então, o mais importante da oração é realmente estar falando aquilo que sai do coração, aquilo que está em nossa mente, e não simplesmente um texto decorado. Então, Jesus, ele ensina como orar, né? E o que é interessante, eu tenho um amigo que ele falava isso, que Jesus não é um gênio da lâmpada que você esfrega e sai para fazer 3 pedidos. É muito mais do que isso. Então a oração, né, o seu falar com Deus, o seu falar com Jesus, ele tem que ser algo mais natural. Ele tem que ser um relacionamento, ele tem que ser uma conversa. E então Jesus, ele dá um molde não para ser repetido, mas um molde para ser seguido. Né? Então ele começa a oração dizendo Pai Nosso. É muito interessante porque Jesus usar esse termo é como se ele estivesse chamando Deus de papai ou paizinho.
é o Abba Pai, né, na transliteração do hebraico. E aí Jesus, ele se refere a Deus como um paizinho, como algo íntimo. Aquilo que criou-se ao longo da história dos judeus, que eles nem pronunciavam o tetagrama lá, que alguns conhecem como Jeová, Yahvé e por aí vai, mas certamente é que ninguém sabe mais como é que se pronuncia o nome de Deus. E aí Jesus, ele se refere a Deus como paizinho. Então Jesus, ele já quebra um paradigma nesse momento ao se referir a Deus como paizinho. E aí ele diz, logo na sequência, Pai nosso que estás nos céus. Ao mesmo tempo que Jesus traz Deus para perto, ele demonstra o lugar aonde Deus está, que é nos céus. A transcendência de Deus, que é aquele que está acima de tudo e de todos, o ser superior a tudo que se pode imaginar, tudo que nós temos conhecimento do universo. É esse o nosso Deus que está acima de todas essas coisas, porque Ele está nos céus, Ele é transcendente a tudo isso. Mas ao mesmo tempo que Ele é transcendente, Ele é imanente, Ele está próximo, Ele está conosco, assim, Pai nosso, imanente, que estás no céu, transcendente. Isso é muito legal. E aí ele continua dizendo que santificado seja o teu nome, e isso implica em viver uma vida de maneira que a santidade de Deus seja manifesta através de seus filhos. Que venha o teu reino. E aqui há dois entendimentos. Jesus pode estar falando sobre a questão de que quando Deus é adorado, o reino dele é estabelecido naquele lugar. E também na esperança escatológica de quando Deus, enfim, virá e governará a terra. Então porá fim a toda lágrima, a toda dor que nós possamos ter. E aí ele continua dizendo, seja realizada a sua vontade assim na terra como aqui seja realizada aqui na terra como é realizada no céu a tua vontade. Ou seja, o reino de Deus vem e a vontade de Deus também sendo executada aqui na terra. E Romanos vai dizer também sobre a vontade de Deus que ela é boa, perfeita e agradável. Então, essa vontade que é boa, perfeita e agradável, que seja realizada aqui na terra, como ela já é realizada, ou na mesma proporção, da mesma forma que ela é realizada nos céus. E aí ele fala, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, é um pedido. Talvez é o primeiro pedido pessoal da oração. E tem muita relação com a necessidade que nós precisamos entender que, ou melhor, essa afirmação tem a ver com a necessidade que nós temos de depender de Deus. E que Deus é aquele que nos supre, até mesmo no pão que é algo tão singular. Na cultura da época era até um pouco mais presente o pão, mas a ideia é que nas coisas essenciais, que o Senhor possa cuidar de nós. Né? O pão nosso de cada dia, ou seja, aquilo que é essencial, é aquilo que Deus está cuidando. E aí Jesus pega e fala algo logo na sequência que talvez 95% das pessoas que conhecem essa oração, conhecem essas palavras, não entenderam. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores. O que Jesus está colocando aqui é uma condicional para que quem faz a oração, é uma condicional para quem está fazendo a oração receba o perdão, ou receba a absolvição da sua culpa da mesma forma com que absolve, que perdoa outras pessoas. Então, na medida com que eu perdoo, em outras palavras dizendo, na medida com que eu perdoo, então me perdoe. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, da forma como eu perdoo, então assim
que eu sou perdoado. Isso é muito interessante, porque tem uma frase, né, que diz que aos amigos a graça, aos inimigos a lei, né? Ou aos amigos o jeitinho e aos inimigos a lei. Só que aí, se nós estamos falando uma questão dessa, não tem diferenciação entre amigos e inimigos, digamos assim. E aí ele continua: não nos deixe cair em tentação. E talvez isso seja um outro pré-conhecimento errado que nós possamos ter sobre esse conceito, porque isso tem a ver diretamente com o desejo cristão de não cair nas tentações do pecado, ou não cair no pecado. Então, essa é, de forma bem breve, a oração do Pai Nosso. E aí ele continua em mais uma matéria da espiritualidade, que é mais uma disciplina espiritual, melhor dizendo, que é o jejum. Primeiro ele deu o modelo, ele disse da importância da oração e deu o modelo da oração. Então agora Jesus ele passa a falar do jejum. E ele usa novamente os fariseus como exemplo negativo, porque ele diz que não se deve fazer como os fariseus, que demonstram que estão em jejum. Sabe o que acontece aqui? É que ao longo das experiências que eu tive, eu sempre vi o jejum, ou pessoas falando: não, vamos jejuar para que aconteça tal coisa, vamos jejuar para que aconteça outra coisa, vamos jejuar para isso, para aquilo outro, e coisas que não tem nada a ver. O jejum é uma disciplina espiritual, é uma disciplina particular, que não deve estar aos olhos das pessoas. Então, não faz sentido você descer a rua gritando que está em jejum, não faz sentido você fazer cara de coitadinho, de fome, que está em jejum, porque isso não tem nada a ver. Mas também, em contrapartida, não é necessário mentir a respeito do jejum, porque eu já vi pessoas que preferem mentir a dizer: não, estou fazendo jejum, qual o problema? Qual o problema? Acontece que esse tipo de pessoa não gosta de falar que está em jejum, porque o final dessa passagem sobre o jejum, ele fala que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então a pessoa está fazendo o jejum para ter uma recompensa, para alcançar alguma coisa, quando que na realidade o jejum não tem nada a ver com a recompensa, embora Deus possa recompensar, mas Jesus ainda não deixa específico que recompensa que é essa. O mais importante é que no jejum você tem um tempo de consagração a Deus, e esse tempo de consagração a Deus te ajuda a entender a vontade de Deus para a sua vida. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Não é simplesmente: eu vou jejuar porque eu quero que, sei lá, ainda que seja um desejo bom, que a minha igreja cresça, que aconteça tal coisa, que, enfim, não. É consagração pessoal. É por isso que também eu concordo que é meio complicado e não bíblico jejum como: vou fazer jejum de Coca-Cola, vou fazer jejum de carboidrato, isso é dieta. Isso é dieta. Jejum é outra coisa. Jejum é separar um tempo para consagração a Deus, em vez de você estar comendo. Também não adianta. Certa vez, coitado, eu vi um garoto fazendo jejum de televisão. Então ele estava fazendo jejum de televisão, só que aí ele gostava de assistir futebol americano. E era o final do campeonato, era o Super Bowl. O que ele fez? Ele sentou na cadeira, na sala, de costas para a televisão, e ficou ouvindo o jogo. Que diferença isso fez? Que diferença isso faz? Nenhuma. Jesus então continua falando sobre as motivações
do coração relacionada à espiritualidade. Então ele fala sobre os tesouros, que ali onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então tudo aquilo, e não necessariamente, embora Jesus ele use uma linguagem econômica, financeira, isso não necessariamente tem a ver com dinheiro. É claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro é a raiz dos males. Assim como nós podemos ver em outra porção da Escritura. Mas o que é mais importante é aquilo que te motiva, aonde está o teu coração, aquilo que está à fonte das suas emoções, aonde está o foco do seu pensamento, ali está o teu coração, aquilo é o seu tesouro. Então, tudo aquilo que a sua vida circula em volta daquele assunto, então aquilo é o tesouro do seu coração. O que Jesus está querendo dizer aqui, que tudo aquilo que não é a centralidade dele na vida de alguém, não é a centralidade de Deus, tudo aquilo é tesouros que são passageiros, que são terrenos e que não fazem diferença espiritual. Nós podemos gostar de muitas coisas. Nós podemos gostar de futebol, nós podemos gostar do próprio dinheiro, nós podemos gostar de tantas coisas. Mas, quando isso se torna o mais importante, ali esse passa a ser o nosso tesouro. E esse é o problema. O nosso tesouro tem que estar em Deus. O nosso tesouro tem que estar em Cristo. Assim como diz a Escritura, a minha porção é o Senhor. E aí Jesus ele fala logo em seguida sobre luz e trevas. Então a questão é, os olhos são a janela da alma, e se os olhos forem bons, então todo o corpo será bom. Só que como entra a luz para dentro do corpo por meio dos olhos? Salmo diz isso. A tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Então, o que acontece? A partir do momento em que os nossos olhos estão contemplando a palavra de Deus, então o nosso corpo tem luz. A partir do momento que nós deixamos isso de lado, nós deixamos a luz e o nosso corpo se torna em trevas. Por fim, para encerrar a montanha da espiritualidade, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha, é muito interessante esse texto, porque com tantas coisas que nós passamos, detalhes do pão nosso de cada dia, que são as coisas essenciais, onde está o nosso tesouro, então ali estará o nosso coração. Jesus ele encerra essa parte dizendo, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando estamos ansiosos, por qualquer que seja a eventualidade, nós estamos dizendo para Deus que nós temos uma ideia melhor do que fazer. Toda vez que nós estamos, ainda em alguns casos, quando nós ficamos ansiosos, porque nós sabemos que às vezes Deus certamente Deus não vai permitir que tal coisa aconteça, nós estamos dizendo para nós mesmos e para Deus que nós temos um plano melhor que o de Deus. Então nós precisamos aprender a descansar que Deus tem o plano certo e perfeito, assim como é a sua vontade boa, perfeita e agradável, assim é o plano de Deus para a nossa vida, que é bom, perfeito e agradável. Então quando nós ficamos ansiosos, nós estamos dizendo para Deus que nós somos melhores que Ele. Então Jesus faz uma comparação com as plantas e as aves do céu, que são cuidados pelo próprio Deus, e da mesma forma que Deus cuida desses, Ele cuida de mim e de você. Então, meu querido, que a partir de hoje, nós possamos ter uma reflexão sobre a nossa espiritualidade, que nós possamos entender a necessidade de ter uma espiritualidade sincera, uma espiritualidade particular com Deus, que nós possamos fugir dos olhos dos seres humanos, das aparências das pessoas, e ter o nosso relacionamento com Deus no secreto, que nós possamos ter o nosso coração no tesouro que é o Senhor. E assim nós encerramos a terceira mensagem dessa série Cordilheira do Evangelho, a montanha da espiritualidade. E semana que vem, a última mensagem para encerrar, que é a montanha, não vou falar ainda.